Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, não sei se me deva dirigir a si como o Sr. Ministro, como Sr. Gerente da sua própria empresa ou como primeiro Senhor dos nutricionistas, mas de facto a primeira pergunta que lhe quero trazer aqui é acerca da incompatibilidade que o Sr. próprio assumiu na comunicação social. Sr. Ministro, Sr. Gerente, já dissolveu a sua empresa? Já vendeu a loja que estava para vender e que estava supostamente à espera da sua escritura? E por quanto é que vendeu a sua loja e a quem é que vendeu a sua loja? Perdoem-me as minhas perguntas, mas é que não fiquem nervosos, senhores deputados. Ficaram nervosos porque realmente perguntas sobre lojas e vendas e Partido Socialista é uma coisa meio obscura que vos enerva. Eu percebo porquê. Senhor Ministro, de facto o seu discurso até aqui hoje continua a ser do negacionismo. Continua a negar o caos que existe no SNS e que influencia todo o Sistema Nacional de Saúde, enquanto a bancada do PS agora parece que já percebeu a percepção das pessoas e não lhe chama realidade, mas chama-lhe um problema de percepção das pessoas. Portanto, para a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, o SNS está uma maravilha, o problema é a percepção das pessoas. Não conta com o excesso de mortalidade que o Chega já quis inquirir aqui e criar uma comissão eventual de inquérito para saber porque é que de facto os portugueses estão a morrer tanto, não morrem mais desde 1917, desde a gripe espanhola, mas o Sr. Ministro veio aqui e afinal já sabe porque é que eles estão a morrer, enquanto a DGS aponta que dos 6 picos de mortalidade, 2 deles não sabe indicar a causa, parece que o Sr. Ministro já sabe indicar a causa. É tudo ou Covid ou alterações climáticas. Traz realmente a lição bem estudada. Portanto, queria lhe perguntar também sobre o SNS, e o Chega defende o SNS, nós já queremos exatamente defender o SNS e é por isso que questionamos o Sr. Ministro e esperamos que defendemos e já apresentámos muitas propostas neste Parlamento e em sede de Orçamento de Estado para defender o SNS e é por isso que chamamos a atenção do Sr. Ministro para o SNS. Sr. Ministro, o que é que diz sobre os milhares de escusas de responsabilidade que herdou assinadas pelos profissionais de saúde? Em Portugal, neste momento, até já os técnicos auxiliares assinam escusas de responsabilidade. Depois gostava de lhe perguntar também sobre a debandada de profissionais do SNS para o privado, se de facto o SNS é essa maravilha do filtro cor-de-rosa do PS, porque é que os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros vão para o privado ou até emigram de Portugal. Depois de Portugal investir milhares de euros na sua formação, só o ano passado 88 médicos emigraram para o estrangeiro e mais de 4.500 enfermeiros também o fizeram. Isto é muito grave para o país, não só para o Serviço Nacional de Saúde, mas para o próprio Sistema Nacional de Saúde e digo-lhe, Sr. Ministro, que é a maior emigração de profissionais de saúde desde o tempo da Troika. Troika, aliás, que o senhor trouxe para Portugal. Eu não comecei esta intervenção a dar-lhe os parabéns e a desejar-lhe um bom mandato, sabe porquê, Sr. Ministro? Porque eu tenho muito medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu na última vez que o senhor fez parte do Governo. O senhor fez parte do 18º Governo Constitucional de Portugal, que foi o Governo de José Sócrates, que levou Portugal à bancarrota. Espero que, olhe para mim, Sr. Ministro, espero que desta vez não aconteça o mesmo. Sr. Ministro, a semana passada tivemos aqui também 5 sindicatos e 3 ordens dos profissionais de saúde. Sr. Ministro, sabe o que é que eles pediram? Pediram mais verdade e menos propaganda, Sr. Ministro, mais verdade e menos propaganda. E o Sr. Ministro veio aqui dizer que tem um diálogo com os sindicatos. Hoje de manhã, em todos os meios de comunicação social, o STEP, o Sindicato de Emergência Pré-Hospitalar, dos técnicos de emergência pré-hospitalar, acaba de anunciar uma greve. E sabe o que é que eles dizem, Sr. Ministro? Que pediram uma audiência com caráter de urgência a seguir ao primeiro dia que o senhor tomou posse e não lhes foi respondido. E avançam hoje com um pré-aviso de greve para 8 de novembro, porque as suas condições de trabalho, tal como todos os profissionais de saúde, são deploráveis. Eu tive a oportunidade de inquirir o Dr. Luís Meira, presidente do INEM, que me veio aqui dizer que era mentira que tinha saltado uma roda a uma ambulância, então desta vez eu trago a fotografia, Sr. Ministro, olhe para aqui, por favor. Uma VMER que ia em socorro em Braga e lhe saltou uma roda. A pessoa que estava à espera de socorro não ficou com socorro e os técnicos de saúde ficaram em perigo. Ontem mesmo, senhores deputados, tenham calma. Ontem mesmo, um tripulante de uma ambulância foi internado no hospital com uma intoxicação de monóxido de carbono porque em socorro, devido à deficiência da ambulância, foi intoxicado por monóxido de carbono
São estas as condições em que os nossos técnicos de emergência pré-hospitalar estão a trabalhar, com uma enorme supressão de carreiras. Foi-lhes prometido um prémio que não está a ser dado e vão avançar para uma greve. Portanto, é esta. O Sr. Ministro já está há mais de um mês no seu cargo e vem aqui dizer que ainda vai começar a dialogar com os sindicatos quando nós vamos entrar em Orçamento de Estado. O Sr. Ministro devia ter dialogado com os sindicatos era antes do Orçamento de Estado. Além disso, a própria bancada do PS que vem aqui louvá-lo, não lhe reconhece mérito, porque chumbou os nossos 2 requerimentos para chamar aqui o Sr. Ministro, dizendo que o Sr. Ministro não estava preparado. Imagine-se, uma pessoa que foi Secretária de Estado, que a bancada do PS diz que é conhecedora, sim, foi as palavras, que é conhecedora do setor e não pode vir ao Parlamento em menos de um mês para responder ao Chega, porque não está preparado e está a ler os dossiês, como se isso fosse admissível para uma pessoa que quer liderar o Ministério da Saúde em Portugal. E depois queria-lhe também deixar umas perguntas, Sr. Ministro, sobre o novo CEO. Como é que o CEO vai trabalhar face a 2 secretários de Estado, 5 conselhos de administração da ARS, a ACSS e o seu Conselho de Administração, uma Direção-Geral de Saúde com o seu Diretor-Geral e o seu subdiretor, e os seus subdiretores. Isto é, uma panóplia enorme de altos dirigentes da saúde em Portugal, custam milhões ao Estado. O Sr. Ministro Fernando Medina anunciou, no anúncio do Orçamento de Estado, que o gabinete do CEO para a saúde ia custar 10 milhões de euros. Eu quero saber se esta informação é verdadeira, se de facto este gabinete vai custar 10 milhões de euros e quanto é que vai ganhar este novo CEO que vem duplicar funções que já existem no SNS. Muito obrigado. E por agora... Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Freitas. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu há pouco fiz-lhe perguntas muito concretas. O Sr. Ministro escolheu dizer que não percebia as perguntas ou que eu não fiz perguntas, mas eu fiz-lhe perguntas muito concretas e divergiu. No fundo, o Sr. Ministro fugiu com o rabo à seringa e foi falar de vacinas. Mas fica-lhe mal estar a vir trazer os louros de um programa que nem sequer o senhor era Ministro, a anterior Ministra Marta Temido, mas mesmo ela não tem quaisquer louros no programa de vacinação, no sucesso do programa de vacinação, porque quem comprou as vacinas foi a União Europeia e quem as implementou tiveram que chamar a Marinha para fazer um correto programa logístico, porque logo os primeiros escândalos de logística que ocorreram fez com que a DGS e o Ministério da Saúde chamasse a Marinha para poder operacionalizar logisticamente o programa. Portanto, não lhe fica muito bem estar a tomar os louros de outras instituições. E sobre a debandada dos médicos, que eu lhe perguntei, nada disso. Aliás, além de negar a saída dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, o Sr. Ministro tenta mascarar a realidade. Sr. Ministro, esses números que o senhor apresenta sobre o aumento de médicos e enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde têm a ver única e exclusivamente com a reversão das PPPs. Foram 3 hospitais, Braga, Vila Franca de Xira e Loures, que automaticamente todos os seus profissionais de saúde passaram a estar integrados numa EPE e, obviamente, passaram a integrar estatisticamente o quadro do Estado. Mas esses profissionais de saúde já lá estavam, já serviam as populações. Portanto, o crescimento líquido não existe. E mais, esses próprios profissionais estão hoje em diferente com o Estado, porque passando para a alçada do Estado deviam passar a trabalhar 35 horas semanais e continuam a trabalhar 40 horas semanais, Sr. Ministro. Ainda ontem tivemos uma greve à porta do Hospital de Loures, uma paralisação, exigindo exatamente isso. Anteontem eu estive reunido com o Conselho de Administração do Hospital Vila Franca de Xira EPE e também tem essa reivindicação de passar para as 35 horas. E onde é que está o processo, Sr. Ministro? Eu digo-lhe onde é que está o processo. Está na gaveta do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que não autoriza essa passagem para as 35 horas como era de direito para os trabalhadores. Quanto às listas de espera, o Sr. Ministro não respondeu. Quanto às urgências, também não respondeu. E quero-lhe deixar umas perguntas finais sobre as comissões de inquérito. Sr. Ministro, qual é a conclusão sobre a comissão de inquérito da morte do bebê nas Caldas da Rainha? A Ministra anterior, Marta Temido, anunciou que tudo se ia investigar, que ia ser publicitado as conclusões dessa comissão. Nada sabemos sobre essa morte do bebê nas Caldas da Rainha, tal, aliás, como muitas outras comissões de inquérito. Quando os escândalos acontecem, o que acontece é que o Ministro da Saúde, em funções, anuncia uma comissão de inquérito, mas depois as suas conclusões são sempre incógnitas, nunca se sabe quais são essas conclusões. E para terminar, Sr. Ministro, gostava de lhe fazer uma pergunta do seu ponto de vista sobre a eutanásia. O Sr. Ministro é um ministro eutanasista ou é um ministro pró-vida? Sabemos que vamos aprovar neste Parlamento a lei da eutanásia. O Sr. Ministro é médico, sabe que a eutanásia e o suicídio assistido é contra a deontologia
deontologia médica. Aliás, o próprio Sr. Bastonário já fez declarações nesse sentido. Aliás, indicou que não ia nomear nenhum médico para a comissão que vai ser criada pela aprovação dessa lei, e eu gostava que o Sr. Ministro deixasse aqui muito claramente a sua posição contra esta legalização. É a favor ou é contra a eutanásia no SNS? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, a Sra. Deputada Catarina Martins disse que a direita não leu o Estatuto do SNS e que não se tinha pronunciado sobre o envio de doentes para a Espanha. Eu, como sou o partido da verdadeira direita, senti-me visado nessa declaração e quero dizer ao Sr. Presidente que vou pedir aos serviços desta Comissão para distribuírem, não só à Sra. Deputada Catarina Martins, mas a todos os deputados da Comissão, uma pergunta que o Grupo Parlamentar do Chega dirigiu ao Governo já durante o mês passado e que recebemos a resposta ontem, que versava exatamente esse tema do envio de doentes para a Espanha. E quanto à leitura do Estatuto do SNS, também gostava de dizer à Sra. Deputada, através do Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar do Chega tem mais do dobro dos deputados do Bloco de Esquerda, portanto tem muito tempo para ler o Estatuto do SNS, tem tempo para estar em todas as comissões e ler muito mais e estar muito mais presente que esse Grupo Parlamentar. Muito obrigado.